Olá, como que vocês estão? Eu espero em Deus que todos estejam debaixo da graça e da misericórdia do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Espero em breve a gente poder nos revermos, podemos nos encontrarmos, mas enquanto isso não é possível, nossas aulas continuam acontecendo e desta forma Deus tem nos abençoado. Hoje nós estaremos fazendo a nossa última aula nessa série de estudos que estamos realizando nas cartas do apóstolo Pedro. Hoje nós estaremos vendo o último capítulo da segunda carta que Pedro escreve. E neste estudo nós estaremos vendo sobre a vinda de Cristo é a nossa vitória. Quero ainda alertar você para você fazer a sua inscrição para o nosso escolão da EBD do mês de agosto. No mês de agosto, as nossas aulas não estarão sendo gravadas, elas acontecerão no tempo real, onde é preciso que cada aluno faça a sua inscrição dentro dos temas propostos, e eu apelo a você que você faça a sua inscrição. Os temas são Amós para hoje, depois nós teremos sobre os heróis da fé em isolamento. Nós teremos também sobre a Bíblia através dos tempos. Então faça a sua inscrição, entre em contato com a irmã Rita Maria, mas não deixe de fazer. Vamos então iniciar a nossa aula de hoje. E eu quero pensar um pouquinho com você sobre o que é a volta de Cristo. O que Pedro vai nos ensinar sobre a volta de Cristo. Esse evento tão aguardado pelos cristãos desde o primeiro século. E a impressão que eu tenho e a leitura que eu faço do cristianismo no século no qual nós estamos inseridos é que nós perdemos um pouco do vigor e um pouco da sede do desejo da volta de Jesus Cristo. Parece que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, de alguma forma, se acomodou com o bem-estar da forma em que nós estamos vivendo. Então eu quero convidar a você a refletir junto comigo, por meio do que Deus fala através do seu apóstolo Pedro sobre a vinda de Jesus Cristo. Ora, a volta de Jesus Cristo, ela é essencial, ela é de suma importância. Ela não é um aspecto secundário, um aspecto terciário do cristianismo, mas a volta de Cristo é um aspecto primordial, assim quanto a obra de Cristo de salvação através da cruz e através da ressurreição. A obra de Cristo, ela também acontece por meio da sua vinda, por meio do seu retorno. Ela é algo que é verdadeira, a fé evangélica. Ela não é uma falácia, ela não é uma mentira, mas ela é algo real, que vai de fato acontecer. E por que a volta de Cristo ela é essencial à verdadeira fé evangélica? Por quê? Porque ela é o cumprimento da promessa do próprio Jesus Cristo, pois ele mesmo falou, ele mesmo anunciou, ele mesmo relatou e deixou avisado que assim como ele iria para o Pai, ele voltaria. O apóstolo João escreve isso ali em João 14, de 1 a 4 ou de 1 a 13. Eu quero ler juntamente com você esses versos, onde fica muito claro. Vejam só. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fossem assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar. E, se eu for lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês
para que vocês estejam onde eu estiver. Olha só, o próprio Cristo falando que ele voltaria. Mas eu quero ler também um outro texto que se encontra em Mateus 16, 27. Vamos lá, abra sua Bíblia lá em Mateus 16, 27. Vamos folhear. Diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Olha só, o Filho do Homem virá, e virá em glória, não virá de qualquer jeito. Então, o próprio Jesus Cristo nos deu a certeza do cumprimento dessa promessa. E essa volta de Cristo será uma volta triunfante, será uma volta gloriosa, vitoriosa. E nós, crentes em Jesus Cristo, estaremos vitoriosos juntos com Cristo também. É por isso que, diante desse cenário, desta realidade da volta de Cristo, o apóstolo Pedro vai trazer um alerta para os crentes. Ele vai falar sobre aqueles que estavam ensinando que Jesus Cristo não voltaria. Bem, se Cristo não voltar, parece que perde todo o significado do que Cristo fez, assim como a ressurreição também. Cristo vem buscar os seus, ele vem estabelecer definitivamente o seu reino. Ele vem trazer o seu juízo. É importante sabermos que Pedro está nos alertando. E para os dias de hoje isso é muito importante. Talvez nós não estejamos ouvindo como Pedro estava vivenciando na sua época, pessoas ensinando sobre que Cristo não voltaria. Mas talvez nós, igreja do século 21, não estejamos mais vivendo os nossos dias como se Cristo estivesse para vir de forma eminente. Uma pergunta eu faço e peço que você reflita nela. Se Cristo voltasse agora, você mudaria alguma coisa na sua vida? Se a tua resposta for um sim, é sinal de que você não está vivendo de acordo com a volta eminente de Jesus Cristo. Você acredita que ainda há um tempinho que você possa consertar. Irmãos, nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estarmos preparados para a volta de Cristo para agora. Isso é real, é um fato concreto que Jesus voltará. Por isso que nós precisamos estar vivendo desta forma. E neste capítulo 3, nós vamos dividir em 3 blocos. O primeiro bloco que nós estaremos estudando vai do verso 1 ao verso 7, e eu vou estar lendo aqui e você vai estar acompanhando 2 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, é o primeiro bloco que nós estaremos lendo, tá bom? Então vamos lá, segue-me aí na leitura. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação.
mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Queridos, ali do verso 1 ao verso 3, Pedro nos relembra das advertências feitas através dos profetas, tá? E ele ainda usa uma classificação desses profetas, santos profetas. No verso 2 ele fala, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Ele relembra as advertências feitas, tá? E essas advertências foram feitas pelos santos profetas, inclusive pelo próprio Jesus Cristo, quando ele fala assim, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador. E aí depois ele vem e fala dos apóstolos. Ele faz uma ligação dos profetas para os apóstolos por meio de Jesus Cristo. Outro que nós precisamos considerar aqui do verso 1 ao 3, ele se refere como sendo a sua segunda carta. Ou seja, ele já havia escrito uma, e nós já sabemos qual é, que nós já estudamos. Agora, em ambas essas cartas, o objetivo de Pedro sempre foi lembrar as profecias e o que eles aprenderam também por meio dos apóstolos. Lembra quando Lucas escreve Atos 2, lá no verso 42 para baixo, ele fala que a igreja e os santos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, aprenderam por meio dos apóstolos sobre quem? Sobre Jesus Cristo, sobre a obra de Jesus Cristo. E eles aprenderam os próprios ensinos de Jesus Cristo. Agora, preste atenção, que os ensinos de Jesus Cristo é mandamento, é uma exigência, não é uma colocação, mas é uma obediência que devemos ter. Aí ele apresenta nesses versos o surgimento dos escarnecedores. O que é o escarnecedor? É aquele cara que gosta de tirar sarro, aquele cara que gosta de zoar, ou aquele cara ou aquela careta, digamos assim. Mas é aquela pessoa que gosta de tirar sarro com algo, com alguém. E então surgiram esses. Aí ele fala nos últimos dias. O que você entende pela expressão últimos dias? Às vezes nós temos um equívoco ao compreender o que a Bíblia está falando com os últimos dias. É preciso entender que os últimos dias se iniciou na primeira vinda de Jesus Cristo. Ali se iniciou os últimos dias. Se iniciou e vai até a segunda vinda de Jesus Cristo. Esse é o intervalo que nós chamamos dos últimos dias. Ou seja, assim como a igreja do primeiro século estava vivendo os últimos dias e por isso ela aguardava ansiosamente a volta de Jesus Cristo, nós no século 21 também estamos nos últimos dias e devemos ter o mesmo sentimento que a igreja do primeiro século, de aguardar ardentemente, com grande expectativa, a vinda de Jesus Cristo. Se na primeira vinda nós temos uma característica em Jesus Cristo que é de reconciliar o homem com Deus, ou seja, onde ele fala, eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Na primeira vinda ele vem salvar. Na segunda vinda ele traz juízo, ele vai trazer julgamento e ele também vai fazer novas todas as coisas. Tá? Esses escarnecedores, eles se caracterizavam por serem zombadores. E eles zombavam
da crença daqueles que acreditavam que Jesus Cristo estava por vir. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas parece que a humanidade zomba daqueles que acreditam que Cristo vai voltar. Talvez não que eles estejam zombando por meio de palavras, mas eles estão zombando de nós que acreditamos e aguardamos pela forma como eles vivem. De uma forma dissoluta, desordeira, vivendo as paixões que eles mesmos desejam. Por isso que ele fala que esses escarnecedores, eles seguiam suas próprias paixões. Eles eram caracterizados por isso. E nós olhamos para o momento em que a humanidade está vivendo, onde ela é tomada como uma de suas características por essa busca do prazer desenfreado, mas o prazer da sua própria inclinação para o mal, para o pecado, seguindo suas paixões. Esses são os escarnecedores. Eles consideravam absurda a ideia ou a promessa de que Cristo estaria voltando. Eles descartaram essa promessa. Eu não vou nem usar a colocação de possibilidade, porque isso não dá para ser, porque é algo que é real, que vai acontecer, faz parte do arcabouço da fé do cristianismo. Se nós cremos que Cristo encarnou, e cremos que ele viveu entre nós, e cremos que ele foi crucificado, e cremos que ele ressuscitou, e cremos que ele ascendeu ao Pai, e cremos que ele está à destra de Deus, faz parte também da nossa crença que Cristo voltará. Ele não nos deixará, ele não nos abandonará, ele vai voltar. Então, eles consideravam isso absurdo. E qual era o argumento que esses escarnecedores usavam? Eles usavam como argumento que tudo permanecia do mesmo modo desde a criação do universo. E eu acho que aqui basta a gente olhar um pouquinho para ver que as coisas mudaram. E muito. E eu diria, talvez, para pior, o ser humano cada vez mais maldoso, cada vez mais cruel, cada vez mais vivendo uma vida imoral, buscando suas paixões. Mas a ideia aqui é muito mais que isso. Ou seja, a ideia é de que tudo permanecia do mesmo modo, ou seja, Deus não está agindo. Não está dando nem sinal do que Pedro está falando. Olha, a volta de Cristo vai trazer destruição, vai ser desfeito esse universo, Deus fará tudo novo. Mas que é isso? Está tudo do mesmo jeito. Irmãos, olhe para o nosso redor. Será que está de fato tudo do mesmo jeito? E aí Pedro, então, vai apresentar uma colocação que eu vou falar dela um pouquinho mais para baixo. Eles escolheram ignorar o que Deus fez através do dilúvio. Vejam só, aquela criação de Deus, da humanidade, Deus ali chega em Gênesis 6 e fala que, olha, parece que não tem mais jeito essa humanidade. Eu vou destruir tudo. E aí ele encontra em Noé algo diferente. Mas ali no dilúvio, ele destrói aquela criação. E por meio de Noé, ele começa uma nova humanidade. E aí, irmãos, o apóstolo Pedro vai exemplificar justamente isso. Vocês estão dizendo que não está do mesmo jeito? Olha só, olha lá para Gênesis 6, logo no início. A humanidade foi destruída pelo dilúvio. E a nossa humanidade atual chegará ao fim também, pela destruição do universo.
Jesus vai criar tudo novo, porque tudo será destruído. A nova Jerusalém será a morada dos salvos. Ali em Apocalipse de 21, do verso 9 ao verso 17, nós encontramos isso. Mas eu lanço uma pergunta para você. Por que Jesus ainda não voltou? Você já se fez essa pergunta? Olha só, os crentes do primeiro século aguardavam a volta de Cristo para aquele momento. Já se passaram 2000 anos e isso ainda não aconteceu. E aí eu pergunto de novo, por que ainda não voltou? Por quê? Será que Deus se esqueceu da sua promessa? Será que Deus não vai mais cumprir com a sua promessa? Se fosse assim, a Bíblia nos estaria trazendo algo que não seria verdadeiro. Porque a palavra de Deus no Antigo Testamento vai falar que Deus não é homem para que minta. Ou seja, é característica humana a mentira. Não faz parte do ser de Deus. Então, ou seja, ele vai voltar. Mas por que não voltou? Bem, irmãos, precisamos entender que aqueles escarnecedores, e nós temos também que tomar cuidado para não cair no erro devido a uma falsa noção ou compreensão de tempo que nós seres humanos temos diante da realidade de tempo para Deus. E Pedro vai esclarecer assim, olha, 1000 anos para Deus é como um dia. Ele não está falando o que é, mas é como um dia. E isso a gente vai ler agora os versos do 7 até o 10. Quer ver? Vamos lá. Diz assim: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso. Amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há serão desnudadas. Veja só, a ideia de tempo. Um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A nossa compreensão de tempo não revela a realidade de tempo para Deus. E isso nós temos que tomar cuidado. Porque Deus está agindo, Ele é soberano. Pode parecer que não, mas Ele está agindo no tempo dele, não no nosso tempo. Outra explicação é que Jesus vai criar tudo novo. Ou seja, vocês estão achando que nada vai ser mudado? Pode parar, vai ser tudo destruído. Vai surgir tudo de novo, algo tudo novo. Interessante que faz sentido. Porque Paulo escreve aos Coríntios, fala que que as coisas velhas se passaram, eis que fez tudo novo. Nós somos o quê? Novas criaturas. Para novas criaturas precisam ser tudo novo. Nós somos uma nova criação em Jesus Cristo. A nova Jerusalém será a nossa morada, como eu já falei. Mas, irmãos, por que Jesus ainda não voltou? Por quê? Nós temos uma compreensão errada do tempo, mas porque também tem um propósito divino nesse tempo. E o propósito divino nesse tempo
é a salvação de toda a humanidade. Abra lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 4 e vamos ler. Vamos lá. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que Deus deseja? Que alguém se perca? Não, que todos sejam salvos. É por isso que ele não veio ainda. Tá bom? Isso manifesta a benignidade de Deus, mas também manifesta a sua longanimidade. Ou seja, o nosso Deus, ele é tardio em irar-se. Ele é tardio, mas ele traz, porque ele deseja que todos sejam salvos. Mas nós temos que enxergar nisso tudo a nossa responsabilidade como igreja. Ele não vem, porque ele quer que todos sejam salvos. Mas para que isso aconteça, o que é preciso que a igreja faça? Que a igreja anuncie Cristo a todos os povos, a todos os seres humanos, a todos aqueles que nos cercam e que nos rodeiam. E aí, irmão, cabe uma pergunta: você tem feito isso? Uma outra questão que vem é como devemos então aguardar o dia do Senhor, aguardar o dia de Deus. Vamos lá para o verso 11 ao verso 18. Diz assim: Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha a pergunta. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Bem, irmãos, como devemos agradar a volta de Cristo? O dia do Senhor, o dia de Deus. Não podemos ficar impressionados com o que os falsos mestres ensinam. Eu vejo muitos crentes ficarem impressionados com mentiras e falácias e distorções da palavra de Deus. Nós não podemos. Depois, precisamos viver em santidade. Viver uma vida separada do pecado. Mas sempre nós temos que ter uma ideia. Quando nós usamos a palavra santidade, tem que se associar consagração. Eu vivo em santidade para viver uma vida dedicada a Deus. Queridos, nós costumamos dizer que Deus, por essência, é amor, mas por natureza, ele é santo, e em ação, ele é justiça. Assim, nós devemos também viver em santidade. É por isso que o mesmo autor desse texto faz menção de um texto do Antigo Testamento, quando ele fala: sede santos como eu sou santo. Ou seja, Deus é santo, Cristo é santo. Nós somos filhos de Deus
e fomos comprados por Deus pelo sangue precioso. Por isso nós precisamos viver de forma santa. Não podemos viver de qualquer jeito, esculhambado, vivendo de qualquer modo, mas precisamos viver de forma santa, dedicando nossas vidas ao Senhor. Mas precisamos também esperar a volta de Cristo de forma piedosa. Parece que estamos perdendo a piedade. Essa piedade que caracterizou tanto tempo a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Precisamos aguardar a volta de Cristo, apressando a sua volta. Como? Proclamando o Evangelho. Para que o Evangelho possa chegar a todos os povos. Precisamos aguardar a volta de Cristo sem medo. Irmãos, não precisamos ter medo e nem devemos ter medo, porque a destruição não nos atingirá. Como o próprio apóstolo fala aqui no versículo, acho que é o versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Porquanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhos... Não, é um pouquinho mais para cima. Bem, não estou encontrando aqui, mas a gente leu e eu lembro que eu li. Ou seja, nós não podemos ter medo. Não podemos ter medo. Porque isso não vai cair sobre nós, mas vai cair sobre aqueles que não vivem debaixo da glória de Deus, não vivem debaixo do seu temor e tremor, vivem de qualquer modo. Não é nesse bloco, é no verso 7, no final do 7, diz assim, ó. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estarão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Você é ímpio? Não, eu não sou. Eu sou santo em Cristo Jesus. Então a destruição não é para mim. Precisamos esperar ansiosamente a volta de Cristo. E isso é um grande desafio para mim e para você. Parece que estamos muito arraigados a esta vida. Parece que nós nos enraizamos neste século e nos amoldamos e acostumamos com tudo que aqui estamos. É por isso que Pedro, nas cartas que ele escreve, ele vai falar, olha, nós somos o que aqui? Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Precisamos viver assim. Um forasteiro, ele não cria morada. Ele é itinerante. Nós temos que entender que a nossa vida aqui é apenas uma passagem, porque a nossa habitação é o céu, a nova Jerusalém. Não posso. Às vezes a gente tem mais tempo para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. Dedicamos-nos muito pouco a uma vida de piedade, porque estamos muito enraizados aqui. Mas também precisamos aguardar a volta de Cristo, crescendo em conhecimento e graça. No que você tem crescido? Qual é o teu conhecimento? É bom estudar, faz bem. Mas por que você estuda tanto, mas estuda tão pouco sobre a fé cristã? Sobre o que Deus quer para você? Eu lembro de uma pregação do pastor Márcio em que ele falava que às vezes vê crentes que deixam de estar na igreja para estudar para uma prova. Por que não ao contrário? É triste. Às vezes a gente justifica. Nós precisamos crescer sim, no estudo da palavra de Deus. Eu tenho ficado muito triste quando eu olho e vejo a quantidade de pessoas que estão participando da nossa escola bíblica dominical, que está sendo gravada, o empenho de professores, de uma equipe que grava, que põe no ar, para muitas vezes meia dúzia de um gato pingado ficar vendo, irmãos. Eu falo isso com tristeza, não é com alegria no meu coração, mas eu estou extremamente preocupado com o que nós estamos vivendo, o quanto isso vai afetar na retomada das nossas aulas presenciais.
Quando eu olho ali para o grupo dos jovens, que às vezes é 5 que está assistindo no horário, depois sabe lá quantos vão assistir depois. Como é triste isso. Crescer nesse conhecimento da palavra de Deus. Isso não é brincadeira, é coisa séria. Cristianismo não é brincadeira. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Precisamos estudar. Precisamos crescer na nossa comunhão com Deus e com o próximo. E para termos comunhão, irmãos, precisa de interação. E não se engane que essa pandemia está destruindo sim a comunhão, irmãos. Está destruindo. Nós não, o templo não é a igreja, mas nós precisamos do templo. Se você olhar para Atos, a igreja se reunia no templo e também de casa em casa. Mas nós não estamos nos reunindo nem no templo, nem de casa em casa. Que comunhão você está tendo comigo, eu estou tendo com você? Qual a interação que nós temos tendo? O que eu sei? Muitas vezes o que eu sei é o que cada um coloca ali de pedido de oração no grupo de intercessão. Isso não é comunhão, irmãos. Comunhão é estar ali face a face. É viver junto. Precisamos crescer. Não se engane, a pandemia está sim destruindo a comunhão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos perdendo os nossos contatos. Não estamos vivendo como deveríamos viver o cristianismo. Não estou falando se é certo ou errado, mas que está trazendo impacto, está. Quanto tempo nós temos de crescimento através da oração? Quanto você gasta para orar? Irmãos, isso é crescimento. Precisamos entender, irmãos, que crescer no conhecimento envolve isso. E o que é o conhecimento? E vai envolver o meu pensamento, vai envolver o meu entendimento. Eu penso, eu entendo, tenho convicção e agora eu vou ter o quê? Um comportamento. Eu preciso crescer no conhecimento. E para crescer, eu preciso estudar, preciso ter comunhão, preciso orar. Mas isso acontece através do pensamento, do entendimento, da convicção e do comportamento. Continuando, como devemos aguardar a volta de Jesus Cristo como imaculados, sem mancha, sem pecado, inculpáveis, onde não possa ser encontrado culpa sobre as nossas vidas e em paz. Em paz com Deus, em paz conosco mesmo e em paz com os que estão ao nosso redor. Pedro coloca aqui que o ensino de Paulo foi adulterado pelos falsos mestres. E isso nós temos vivido, irmão. Quantos, e eu não peço que me entendam errado, mas antes de mais nada eu tenho um compromisso com Deus. Quantas igrejas que se apresentam televisivelmente estão distorcendo a palavra de Deus? São grupos heréticos que se colocam e se classificam como grupos evangélicos e que na verdade de evangélico não tem nada, mas são diabólicos porque trazem engano ao coração das pessoas. Precisamos ficar firmes, irmãos, na doutrina dos apóstolos. Nos ensina dos apóstolos. É assim que devemos aguardar a volta de Cristo. E eu quero terminar essa aula de hoje lendo 3 versículos de Apocalipse, o qual nós estudamos o ano passado e terminamos no começo desse ano. E eu quero que você vá lá para Apocalipse, capítulo 22. O verso 7 diz assim: eis que venho em breve. Quem que está falando? Jesus Cristo. Vai para o verso 12. Eis que venho em breve. Vai para o verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Pode parecer que está tardando, mas Cristo em breve virá para buscar a sua igreja. E você está preparado? Você está pronto? Ou você precisa de arrumar alguma coisinha na sua vida?
Irmãos, a vinda de Jesus Cristo é a nossa vitória. Esse é um tema preponderante dentro de alguns escritos do Novo Testamento, como Apocalipse, como Hebreus. A vinda de Cristo é a nossa vitória, é a vitória da igreja. Que possamos viver, irmãos, os nossos dias, não com o nosso ser arraigado aqui, mas como peregrinos e forasteiros, como somos, buscando a nossa Canaã celestial, que não é essa. Que Deus te abençoe e que nós possamos estar vivendo essa volta eminente de Jesus Cristo, preparados, como o próprio Cristo nos alertou. Nós estamos encerrando hoje a nossa série de estudos nas cartas de Pedro. Foram 13 lições. E eu espero em Deus que cada uma destas lições possa ter edificado a tua vida, de alguma forma ter transformado o seu ser. Agora, nós estaremos iniciando um escolão em agosto, mas isso não significa que nós não teremos EBD nos próximos domingos. Nós teremos estudos preparados, mas não será uma série de estudos sequenciais. Por isso, irmãos, estude a palavra de Deus. Não é brincadeira. Cristianismo é coisa séria. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E nós nos vemos numa próxima. Até!